Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Nós vamos falar aqui sobre um tema muito abençoado. E eu quero primeiro ler com você para depois falar sobre isso. A partir do verso 1, diz o seguinte: Abrão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para o outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abrão chegou no altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gado e empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abrão disse a Ló: Nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Amém, irmãos? Nós estamos vendo aqui a história, um pedaço da história de Abraão e Ló. Abraão, você sabe, foi chamado por Deus para deixar a sua terra e a sua parentela. Mas Ló, que era sobrinho dele, acabou indo junto. E nesse momento, já fazia algum tempo que eles peregrinavam, já tinham posses e as posses foram multiplicadas. E eles estão aqui retornando agora. E a Bíblia diz que Abraão, me permita chamá-lo de Abraão, você sabe que depois tem uma transição do nome de Abrão para Abraão, e a esposa também Sarai para Sara. Então vou estar citando aqui Abraão, porque é o mais conhecido por nós, mas aqui ainda a Bíblia o tratava como Abrão, você leu aí. Ele chega de novo a um altar onde ele já havia passado e havia construído aquele altar e se consagra ali. Ele adora ao Senhor naquele altar. E a Bíblia narra que houve um problema porque as posses deles eram muitas e não havia pasto para os dois. Mas Abrão chega em Ló e diz: não é bom que a gente fique brigando, que os nossos funcionários briguem também. Nós somos parentes e não é bom que nós fiquemos próximos. Eu enxergo aqui um parêntese, né? Eu enxergo aqui que Deus de fato cumpriu aquilo que ele havia pedido para Abrão, para não levar nenhum dos seus parentes. E nós vemos aqui, Pedro fala depois que Ló tinha um coração humilde e Deus poupou a vida dele, mas nós vemos aqui que Ló estava mais interessado em finanças, em posses. Nós não vemos a Bíblia narrando que Ló foi ali também adorar o Senhor naquele altar. E isso influencia muito sobre o tema que nós vamos falar hoje. O tema dessa noite é a verdadeira fé em Deus. A verdadeira fé em Deus. A verdadeira fé em Deus é aquela que nos faz caminhar sem tomar decisões erradas. Tem uma possibilidade na nossa vida de não tomarmos nenhuma sequer decisão errada. É a fé verdadeira que nos conduz a isso. Ah, pastor, mas como pode ninguém nunca errar numa decisão? Hoje nós vamos falar sobre isso e vamos entender que quando nós nos alicerçamos aos pés do Senhor, quando nós o adoramos e declaramos que nada mais importa, somente a vontade dele é que importa para nós, nós podemos anular toda e qualquer chance de tomarmos decisões erradas. E é dessa fé verdadeira que nós vamos falar aqui. Depois de ler esse texto, e nós vamos ler mais um pedacinho daqui a pouquinho, eu quero que você medite sobre isso, porque muito se fala sobre fé. E nós estamos aqui pela fé. Nós estamos aqui adorando a um Deus que nós não vemos, sobre uma história de um filho que foi entregue, que como Deus veio morar nessa terra, que falou que iria morrer,
o que vai contra qualquer coisa. Quando a gente olha sobre morte, até hoje parece fracasso. Você já se viu orando por alguém, alguém da família, ou clamando a Deus para que fosse curado e não cura, vai para a morte, para o leito de morte, a gente pensa como fracasso, não pensa? Então a gente olha essas coisas e Jesus morreu. E ele estava falando para os discípulos que morreria, e mesmo assim o povo não compreendeu, mas ele disse que acima de morrer, ele ressuscitaria. E ele ressuscitou, amém? Quem é feliz por isso, diga glória a Deus. Amém. Estou falando muito sobre felicidade hoje, né? Pastor Vitor orou sobre alguns problemas, algumas coisas da alma, e eu vou te dizer aqui, Deus está falando para você sobre ter felicidade. Ele também falou, a palavra é essa, gratidão, é felicidade, é entrega, é descanso. Então seja feliz por tudo aquilo que você já tem, pela felicidade que já te alcançou. E Jesus ter ressuscitado e ter se apresentado a você através do Espírito Santo é motivo de muita alegria. Então, Jesus veio, fez isso. O que nos leva a estar aqui hoje, num domingo, agora 7 da noite, 6 horas você chegou aqui. Teve gente que chegou aqui às 4 para poder tocar e ajudar você a adorar o Senhor. Tem irmãos na recepção que chegaram antes do que você e do que eu, e estão aí trabalhando. Os irmãos prepararam tudo para que as crianças fossem abençoadas. O que é que nos faz estar aqui? É fé. Só que a verdadeira fé é que importa para nós, porque tem pessoas que têm fé também, e até Satanás tem fé. Ele sabe que Deus existe. Fatalmente ele sabe, ele confia de que Deus está ali. Ele odeia a gente, ele não gostaria que a gente ficasse prostrado diante de Deus. Ele tenta nos interromper. E às vezes a gente fala, eu tenho muita fé em Deus, mas só a fé não adianta. A verdadeira fé dá liberdade para o Senhor agir em nós, dá liberdade para o Senhor nos mostrar o segredo das decisões, dá liberdade para o Senhor nos trazer alegria, mesmo que lá em casa esteja muito motivo de choro, aqui a gente se alegra. Essa é a verdadeira fé, que norteia a vida do cristão. É a fé que fez com que você chegasse nesse lugar e um dia tivesse reconhecido o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que é algo distinto. Às vezes a gente chega para a presença do Senhor, mas não confessamos publicamente que Ele é o nosso Deus. Nós não tomamos posse desse sacrifício de Cristo. E Cristo nos diz sobre isso. É a nossa pública confissão de fé. Às vezes no seu coração você diz, eu tenho muita fé, mas a sua pública confissão de fé ainda não foi feita. E no final você vai ter uma oportunidade, já medite sobre isso. No final você terá uma oportunidade de se entregar. Nós vamos aqui fazer algo, orar em especial por pessoas que ainda não se entregaram, ou pessoas que estão distantes do Senhor e precisam voltar ao caminho. E tudo isso gira em torno de fé. Se você não crê no seu coração que as respostas que você precisa, elas estão na presença do Senhor, não é uma fé genuína que vai fazer você tomar as melhores decisões. Não é uma fé genuína que vai te guiar pelos melhores caminhos. Então você precisa ter essa verdadeira fé. E Deus colocou ao meu coração aí para falar um pouquinho sobre isso, porque o primeiro ponto é a verdadeira fé. Ela não deixa que você tome decisões baseadas apenas nos olhos naturais. Já percebeu que a maioria das seduções do inimigo, elas começam aqui nos nossos olhos? A gente começa a se encantar e a sonhar com coisas que talvez a gente não precise, ou que a gente começa a olhar situações, começa a ver que a grama do vizinho é melhor do que a nossa. Nós estamos felizes no emprego que temos, mas a gente ouve alguém falando, olha, lá é muito bom a outra empresa e lá vai ganhar mais, e a gente imagina cifras. A gente, na nossa mentalidade, a gente já imagina o saldo do banco lá, que não vai ficar mais negativo, não vai ficar zero logo no 5º dia útil cai o pagamento, no 7º dia já está lá 0,0. A gente já imagina isso, através da sedução nos olhos, no pensamento, no coração vai descendo, e Satanás vem trazendo e vem fazendo a gente tomar decisões baseadas apenas nos olhos naturais. Olha o que Ló fez. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. O vale era assim antes do Senhor ter destruído a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló rapidamente escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. Aliás, Ló. Às vezes eu vou ler Jó também, você me perdoe, tá? Você entende quem é, né? Tá, então você sabe que são dois, né? Então tá bom. Ló escolheu pelos olhos. Abraão, olha só o segredo. Abraão tinha um chamado. Abraão foi levantado por Deus e Ló foi chamado junto. Imagina que um empresário muito bom da nossa cidade hoje te chame para andar com ele. Fatalmente você vai desfrutar das melhores coisas. Seu salário vai melhorar, você vai começar a empreender também. Mas aí
começa a ter uma discussão entre os funcionários. Eu não sei o que passa na sua cabeça nesse momento, mas eu ia pensar num jeitinho de não ficar longe. Ló aproveita a oportunidade e vê seu tio falando, olha, Ló, pode escolher onde você quiser. Para onde você for, pode ir. Decidiu, pode ir. Eu vou para o lado oposto, para que a gente possa ter sucesso e parar de discutir. O segredo era ter uma submissão e tentar achar, na minha opinião, uma forma de não discutir mais. O que está acontecendo, tio? Vamos pensar numa forma que nós dois vamos continuar caminhando junto. Vou fazer parte de tudo isso. Mas Ló não pensa duas vezes. Ele olha para a terra e toma decisão imediata. Você viu aqui falando que ele foi orar? Não. Você viu falando que ele foi jejuar? Não. Você viu ele falando que olhou para o céu e perguntou ao Senhor para onde ir? Não. Ele olhou apenas com os olhos naturais. Você já comprou alguma coisa apenas com os olhos naturais ou não? Você já se viu encantado por comprar algo apenas com os olhos naturais? Eu já me vi em negócios que eu levei, eu sou bobo, né? Então eu levo sempre alguém que está neutro na situação. Então fazer um negócio ali, vou comprar algo, vem alguém neutro na situação comigo. Por que neutro, pastor? Porque você, quando está iludido, você olha tudo e você fala, nossa, que lindo, que maravilhoso, excelente, era isso aqui que Deus tinha para mim, olha que legal, até essa ferrugemzinha nesse carro aqui está combinando, olha, o carro do meu bisavô tinha ferrugem também, é de Deus. Só que você está comprando um carro 2025, irmão, não pode ter ferrugem no carro. Aí alguém chega e fala, e aí, o que você achou? Você viu que bênção? Eu achei legal até ali que o capô é diferente da pintura da porta, você viu que legal? Faz um tom diferente, é tom sobre tom. Não, irmão, isso aí foi mal reformado, não pode. Você fica tudo iludido, você fala, nossa, que maravilha, olha que coisa mais linda. Alguém neutro chega e fala, não, isso aí foi será? Esse carro foi batido, ó, vem cá, abre o capô, a hora que olha, tudo batido, bagaçado, massa para todo lado. É um carro italiano, tá cheio de massa. Eu levo alguém neutro, eu já me peguei em negócios que eu fui lá, olhei, que coisa mais linda, daqui a pouco alguém falou assim, você viu lá que tinha um detalhinho, já fui verificar aquele detalhe. Eu falei, nossa, nem olhei. Você viu que tinha um outro detalhe? Eu fui verificar, está tudo em ordem. Nesse caso, era uma coisa boa. Estava confirmando, estava somando, mas eu mesmo não tinha visto. Imagina, eu ligo e falo assim, é meu, eu vou aí buscar. Chega lá, não tem aquele detalhe, não tem aquele outro. Ló olhou somente por fora. E fatalmente, quando a gente olha com o olho natural, a gente tem uma chance muito grande de errar. Homens, mulheres, solteiros aí, você sabe o que eu estou falando. A gente olha... Aliás, gente, vamos falar a verdade, não? É coisa linda de ver o Instagram, né? Eu não tinha Instagram, agora tomara que o Mark não me veja. É o Mark que está cuidando do Instagram ainda, pastor Vitor? Tomara que o Mark não me ouça falando. Mas eu camuflei por trás da conta da minha esposa e instalei lá para poder acompanhar o Instagram da igreja e tal. Eu que não queria, nunca gostei desse trem, eu fui obrigado a estar lá e tal. Aí você olha o Instagram, que coisa mais linda, gente. Não tem ninguém feio, não tem ninguém brigando com a esposa, não tem ninguém batendo o carro. É só coisa maravilhosa, gente. Que delícia de ver. É coisa linda. E quando você olha com os olhos naturais, você fala, que maravilha. Você vê aquela moça, você entra no perfil, o cara solteiro, ele olha e fala, nossa, que maravilha. Olha, com a roupa, com a pele sempre lisinha, que cutis maravilhosa. Aí, gente, acabei de acordar, não tem molheira, não tem nada. Gente, que maravilha. Não é lindo de ver? Está entendendo a questão de olhar pelos olhos naturais? Ó, a cilada. Aí, quando encontra ao vivo, você fala, por favor, você podia me chamar Maria aí? Fala, não, Maria sou eu. Fala, não pode ser. Maria, você foi atropelada de ontem para hoje? Um caminhão passou em cima, deu ré. O que aconteceu com você, Maria? O Joãozinho também, o Zezinho, né? A Maria chega para ver o Zezinho e fala, eu queria falar com o Zezinho. Fala, sou eu. Não pode ser, Zezinho. O que aconteceu com você, meu irmão? Você foi demitido de Hollywood. Está fazendo o quê? Está gravando TikTok aí, caneta azul, você está cantando, Zezinho? Não é possível. Quando a gente olha com os olhos naturais, a chance de fazer coisa errada é muito grande. E a fé verdadeira, ela não deixa. Fabinho, eu aponto lá confiando que você colocou, Fabinho. Aí, ó, que maravilha. Você viu que isso é fé. É fé no Fabinho. Ó. Eu já apontei falando que o tema ia tópico ia estar aqui, ó, e está mesmo. É bênção. Se um dia não tiver, eu caio do cavalo. Mas é isso. A verdadeira fé em Deus não deixa que você tome decisões baseadas apenas nos olhos naturais. Ló olhou para as campinas e ele viu coisas maravilhosas, irmãos. Mas você já ouviu falar de Sodoma e Gomorra? Alguém aqui já? Quem nunca ouviu falar de Sodoma e Gomorra? Não precisa ter vergonha, nunca ouviu falar. Ergue a mão. Vocês estão com vergonha, né, gente? Aí, Sara, muito bom, Sara. Sofia, muito bom, Sofia. Quem mais? Quem mais? Samuel também não. E os marmanjos têm vergonha, né? Mas tudo não tem problema. Como eles salvaram vocês, eu vou explicar. Sodoma e Gomorra
são duas cidades que foram condenadas pelo próprio Senhor. Para você ter uma ideia, tinha tanta iniquidade ali, que Deus enviou um fogo de enxofre, aliás, uma chuva de fogo e enxofre, caindo sobre aquelas cidades e elas foram devastadas. Tanto é que o texto que nós lemos fala que aquele lugarejo onde Ló foi, era lindo, parecia parecia o Éden, parecia o jardim do Senhor. Mas isso foi antes, você lembra que nós lemos no texto? Foi antes do Senhor destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Tinha muita imoralidade sexual, um monte de problemas, homens agressivos que não olhavam para o Senhor. Aquela cidade, acho que no verso 13, diz que Ló estava chegando, foi acampando, chegando perto de Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. É o que a Bíblia está dizendo sobre Sodoma e Gomorra. Essas cidades foram destruídas, mas hoje a ciência, escavações, já descobriu lugares lá onde foi realmente destruído. Para vocês terem uma ideia, coisas que eram feitas com porcelana, com vasos, essas coisas, tamanho foi o fogo que se encontrou sobre aquelas peças, que transformou até em vidro, calcificou de uma certa forma, uniu moléculas que transformou em vidro, o que era apenas barro. Você sabe que o vidro é feito da areia, né? Às vezes até um raio pode cair lá no mar, na beira do mar, e transformar uma porção de areia em vidro. Ele sela as moléculas. Então, arqueólogos encontraram lugarejos lá que muito provavelmente são dessa cidade de Sodoma e Gomorra. Mas para você só entender como aquela cidade era ruim, quando ele bateu o olho, eu não brinquei agora, a gente brincou, que às vezes o cara se apaixona pela moça do Instagram, a hora que ele vê ao vivo, o trem é feio. O problema é que Ló foi caminhando, chegando para uma cidade onde ele ouvia falar. Ele viu aquele lugarejo e falou: tio, já que o senhor falou, beijo, me liga. Problema, cada um no seu quadrado. Eu vou para aquela área boa, o resto que sobrou aí você se vira. Eu estou indo lá. Quando ele começou a caminhar, ele foi para essa terra, que tinha muita maldade e perversidade. Quando ele chegou lá, o date já tinha sido marcado, ele não cancelou. Aí ele se encantou por Sodoma e Gomorra. E ficou lá. Conhece alguma história real assim? Chegou lá, viu que o cara tinha traços de alguém que é, quem sabe, muito abusivo nos relacionamentos. Chegou lá, o cara tinha problema, que já tinha largado de 3, 4 esposas, mas agora ele jura que ele é perfeitinho. Chegou lá, a moça, ela vive com a mãe ainda, criticou a mãe do começo até o fim do encontro, falando que a mãe e o pai não prestam, não investem nos sonhos dela, e você está apaixonado. Falou: já que eu estou aqui, eu estou apaixonado. Ló fez a mesma coisa. Ele foi para lá baseado somente nos olhos, e ele não usou a fé verdadeira. O tio Abrão foi lá de novo, encontrou o altar que ele tinha levantado ao Senhor, e foi de novo aos pés do Senhor. E quando surgiu o problema, Abrão chega com toda a tranquilidade para falar para Ló: pode escolher o lugar que você for. Lugar que você quiser. E Ló não pensou duas vezes, não quis ficar com o tio, não quis estar próximo, ele se esqueceu de quem era o motivo de bênçãos. A gente às vezes prospera em algumas áreas da nossa vida, baseado nos nossos olhos, a gente começa a tomar decisões, ou o próprio Senhor vem e nos abençoa, muda a nossa história de vida. Esse ano aqui completamos 25 anos, eu e minha família lá, de conversão ao Senhor. Há 25 anos a história era muito diferente. E quem sabe pelo tempo de caminhada, o Senhor vem abençoar e Satanás vem querer trazer ao nosso coração que agora a gente pode caminhar mais tranquilo. Afinal, a bênção está conosco. Se a gente se esquecer que a bênção só está conosco por conta daquele que nos guarda, a gente vai querer correr longe do Senhor. E eu já vi gente prosperando, e aí compra uma outra casa, compra a casa de veraneio, compra a casa na praia, e aí o cara tem que ir lá: pastor, agora não dá para eu vir, só venho no culto uma vez por mês, porque é tanta coisa que eu tenho que tomar conta, e a bênção se tornou maldição. Esqueceu quem é que é o abençoador de sua vida, e está celebrando mais a bênção, está tomando decisões baseadas nos olhos. Pastor, se eu não for lá, a casa começa a ficar ruim, se eu não for lá, começa a dar problema, se eu não for lá, sabe como é que é? E são justificativas que às vezes na mente, e até quem ouve pode falar: não, de fato tem razão. Mas aqui, Ló toma uma decisão, ele se esquece de quem é o abençoador. A bênção que Ló estava recebendo era por estar debaixo da graça do seu tio Abraão. E nós precisamos estar atentos, porque fatalmente Satanás ainda continua investindo na nossa vida, como os exemplos que nós demos meio que em tom de brincadeira, mas Satanás continua investindo em nossa vida para que a gente se seduza pelos nossos olhos, por aquilo que a gente ouve. Começa a entrar por esses meios de acesso e descer para o nosso coração. E Tiago diz que o pecado funciona assim. Começa a entrar, fazer diferença, daqui a pouco desce para o coração, aí já era.
Jesus fala que na nossa mente, se a gente já pensou em pecar, a gente já está pecando, porque já concluiu. Espiritualmente, se aquele pecado já começou a materializar, ele já está, concluiu. Espiritualmente sabe que Satanás já tem todo o poder para nos levar à fraqueza, ao tombo. E por isso a gente precisa ficar atento, porque você precisa travar esses meios onde Satanás entra. Eu constantemente oro sobre isso. Senhor, blinda os meus olhos, eu coloco a mão. Blinda os meus olhos para enxergar além do alcance. Aí você se lembrou do Thundercats, né? Mas só quem é de 83, de 78, os mais novos não sabem nem quem é Thundercats. Se bem que agora está tendo uns remake, né? A criançadinha tá vendo quem é Thundercats. Thundercats tinha uma espada, ele era o Lion tinha uma espada, para quem não sabe. O Lion era um gato. Não vai me pedir para explicar porque era gato, nem eu descobri, você vai querer, eu estou com 42 anos, não descobri, você vai querer que eu descubra agora. Ele era um gato guerreiro que tinha uma espada, e ele colocava a espada na frente, e ele falava espada guerreira, dê-me visão além do alcance. Tem hora que eu me vejo, eu me lembro do Lion, mas eu falo, não, Senhor, me desculpa, meu TDAH, vamos falar só nós dois mesmo, deixa o Lion lá. Senhor, dá visão além do alcance, onde eu preciso enxergar, e isso é importante para o meu dia a dia. Porque tem decisões que os meus olhos podem me trair. Às vezes você vai pedir para uma oração, algo, eu peço ao Senhor, blinda os meus ouvidos para que eu possa ouvir o que o Senhor quer. E aí você vai falando e o Senhor começa a sussurrar, através das suas palavras, onde realmente está o problema, onde Satanás tem operado, onde de repente você pensa, como você pensa com relação àquele problema, você não tem noção de como Deus faz. Isso é maravilhoso. Mas eu também oro para Deus não deixar entrar coisas que não são dele. Não deixar eu ouvi coisas que não são dele. Falar, então, nem se fala, porque já viu quanta gente que é traído pela língua, quando vê, está falando pra caramba. E aí já foi, aí acabou. E Ló aqui teve que tomar decisão, não parou, baseou só nos olhos. Eu já oro para não ter isso aqui. E a fé verdadeira vai te ajudar. Ô pastor, o cara falou que eu preciso tomar a decisão agora. Um amigo estava comprando um carro para a filha dele. 90% das ligações que ele fazia em estacionamento, essas coisas, o cara falou assim, mas já veio alguém ver, viu? Você precisa tomar decisão logo. Satanás sopra para a gente tomar decisão logo. Você não vai lá comigo ver o carro? O cara falou que o carro está muito bom, já tem 7 esperando o carro. Mas se eu falar que compra, é meu. Oi, tá, que beleza, você é ninja, cara. Gostou de você só no tom de voz, hein? Falou, nossa, sua voz é tão linda, eu vou guardar o carro para você. Me ajuda, irmão. Ia lá ver o carro, horrível. Se tiver 7 aqui, sabe quem joga truco, fala 6. O cara falou, tem 7 interessados nesse carro. Você grita 6? Está no facão, certeza. Está sem mania nenhuma ali. Já quer iludir os outros. Falei pro meu amigo, não, espera. Ele foi esperando, e depois comprou o carrinho para a filha dele, o menos ruim, graças a Deus deu certo. Mas Satanás vai soprando, querendo apavorar a gente para tomar decisão de imediato. Decisão de imediato, já posso falar para você, 99,2% das decisões de imediato não são as decisões corretas. Tem 0,8 que eu deixo de lambuja aí, porque às vezes Deus já veio, já mostrou e falou, pode sair para o abraço, filho, sou eu que estou com você. Se fizer a lição de casa certinha, pode acontecer. Mas na maioria das vezes, o Senhor, por nos conhecer, vai nos ajudar e vai segurar aquilo que é bênção para você. Também não é chegar em casa e dormir, né? Porque negócio bom você perde mesmo, mas não é na força do seu braço. Se eu não segurar agora, eu perco o negócio, esquece, é bucha. Ló saiu correndo e falou, o quê? Vai que Abraão se arrepende? Vou escolher essa terra linda aí. E vou. E foi parar em Sodoma e Gomorra. Para quem não conhece a história, lá tinha muita perdição. Ele lutou muito para se guardar e se manter fiel. Pedro depois fala que Ló tinha suas qualidades. Eu discutiria com Pedro, mas ele não está aqui para eu falar com ele, mas um dia eu vou encontrar ele. Falando onde você achou qualidade daquele fulano, mas tudo bem. Porque teve muitos erros nas entrelinhas. Mas se Pedro falou, quem sou eu? Ele estava do lado de Jesus, eu não tive ainda esse privilégio. Então, ele fala que Ló teve suas qualidades, mas olha, a esposa se perdeu. Os anjos, quando vieram falar para ele sair, que a cidade ia pegar fogo lá e tudo, o tio Abraão foi lá interceder por ele, os anjos vêm falar e ele fica ali pensando. Os anjos falam, vamos, se apressa, está chegando a hora. Até chegar um momento que os anjos cataram para o braço e saíram levando. E falou, não olha para trás. Foi instrução de Deus para ele. Não olha para trás. O que remetia a olhar para trás? Que saudade da minha terrinha. Sabe quem fez isso? Ele não olhou, as filhas não olharam, mas a esposa olhou. E a Bíblia diz que na hora ela se tornou uma estátua de sal. Na hora ela foi fulminada ali. Depois no Novo Testamento a Bíblia fala sobre Ananias e Safira,
que também foram enganar o Espírito Santo, levar a oferta, falando que era uma oferta e não era. E aí Pedro fala, para que enganar o Espírito Santo? Podia chegar aqui, o terreno era todo seu, você vendeu, era só chegar aqui e falar, só quero doar tanto. Não, doei um terreno, vendi um terreno, vou doar inteiro. Ah, inteiro que você está doando? Então, puf, morreu. Ninguém pôs a mão deles, morreu. A mulher de Ló, ela virou estátua de sal, ela morreu. Só que as filhas foram com ele, só que chegou lá, eles foram morar numa caverna, chegou lá, as filhas falaram, poxa, mas não tem ninguém agora para dar filhos para a gente? Tiveram um plano maravilhoso, vamos embebedar o pai, eu tenho relação com ele hoje, aí amanhã você tem relação com ele. Resultado, as duas tiveram filho, e foram uma nação que se levantou contra o povo de Israel. Uma delas são os moabitas. Então você vê que a decisão de Ló, por olhar só com os olhos e não usar a fé verdadeira, fez ele se perder. Ele não perdeu a fé dele, mas as filhas tiveram um presente maravilhoso do inferno. Por isso que nós oramos pelas nossas crianças. Vigie pelas suas crianças, ore por elas. Não vai ter como ficar 24 horas com elas, mas em casa, no que assistem. Outro dia a gente estava conversando sobre isso. YouTube, está tudo bem, falando, esse canal até que é razoável, dá para assistir, daqui a pouco entra um negócio para o meio lá, Satanás está infiltrado, ele quer ganhar sua confiança, daqui a pouquinho ele vem e pá, desbanca nossas crianças. Na escola a gente está longe, lá tem amizade. Gente, eu já vi os irmãos falando assim, ai pastor, meu menininho de 14 anos nunca ouviu falar de sexo, e agora estão falando para ele dentro da igreja, que mal isso. A gente conhece um menininho de 14 anos, está dando aula para os professores. Lá fora os pais não sabem que o filhinho está conversando sobre isso. Nós precisamos orar sempre pelas nossas crianças. Ló levou a família inteira para morar perto de Sodoma e Gomorra, porque ele estava aqui, ó, zoião gordo, cresceu o zóio e falou, o quê? Agora eu estralei, vou tomar decisão, vou lá para aquela campina ali, ó, coisa linda, tô indo. Arrastou a família inteira e os frutos vieram, as filhas se perderam. Tem noção do que é uma filha achar que vai engravidar do pai? No outro dia, a mais nova viu a irmã mais velha fazendo, falou, hoje sou eu, embebedou o homem de novo. A Bíblia fala que ele nem viu o que ele fez. As duas ficaram grávidas do próprio pai. A mulher se perdeu, as duas filhas foram querer engravidar dele. Olha a consequência de uma decisão simples, simples, gente. Estava dois homens conversando, falou assim, ó, escolhe. Eles olharam, Ló viu a campina, falou, tchau, tio. Assim, juntou as coisas e foi. Poderia muito bem ter sido evitada se a fé verdadeira tivesse sido usada. Como é que você usa a sua fé verdadeira? Pai, não me deixe enxergar o que eu não devo. Pai, me ajuda a enxergar além do que está sendo mostrado aqui. E estando aos pés do Senhor, dando liberdade para Ele agir, Ele te livra das ciladas. A história poderia ser muito bem outra. O pastor não daria mesmo para andar junto, mas poderia ser outra, longe do zoião, de querer ver as campinas verdejantes, ele poderia sair com fé. Então, tio, ore por mim, eu não quero tomar decisão. Vamos fazer o contrário, tio? É ordem hierárquica. Eu estou aqui abençoado por conta do Senhor. Então, escolha o lugar e, por favor, ore para onde eu vou. A pressão estaria sendo jogada em cima de Abrão. Está com o sobrinho, abençoa ele agora e escolhe uma terra boa para ele. Abrão depois conversou, continua lendo depois, irmãos, é maravilhoso, não precisa de nós para estar lá na sua casa, então quando terminar de ler o restante da história, tem coisas da Bíblia que a gente demora um pouco para entender, até Pedro falou para Paulo, falou sobre Paulo, Paulo escreve umas coisas que é difícil para mim, eu sou pescador, é normal você não entender, mas aqui é história, e o que você tiver de dúvida, chama a gente, aí a gente conversa. Você vai continuar lendo? Abrão teve que depois ir lá lutar para livrar ele lá, porque teve uma guerra, foi levado cativo. Abrão foi lá com 300 e pouco, tirou o sobrinho de lá do vespeiro. Ele continuou lá, tudo lindo. Não, está lindo aqui. Continuou lá, o trem ia cair, os anjos chegam e falam, estamos descendo em Sodoma e Gomorra, porque a coisa está braba. Aí Abrão começa a conversar com Deus, Deus, mas se tiver 50, o senhor não deixa de matar eles? Abrão conversa tanto que até eu fico com raiva quando eu leio. Se tiver só 45, se tiver só 30, se tiver só... Abrão, vai logo, mano. Desenrola, Deus tem pressa. Imagina hoje, 8 bilhões de pessoas, sei lá. Deus, se tiver 50 bonzinho lá, o senhor não mata? Não mata, Abrão. Não, então se tiver menos 5, se tiver só 45 bonzinho, Abrão, vamos logo, eu tenho pressa. Eu ouço o áudio no WhatsApp de 1,5 ou 2. Eu tenho pressa, imagina Deus olhando lá Abraão, já sabendo onde ele queria chegar. Desconta mais 10. Abrão, fala logo. Mas ele vai interceder pelo sobrinho, para que o sobrinho não morra. E no fim não tinha ninguém justo. Por isso que eu discordo de Pedro.
Se Ló tivesse bonzinho lá e tal, dava um tempo, dava um jeito de Deus começar tudo de novo usando Ló. Precisou tirar Ló, falou, vou ter misericórdia, vou tirar você e vou matar todo o resto. Não tinha ninguém que prestasse naquele lugar. E Ló ficou ali seduzido pelo olhar natural. Está a fim de usar a fé verdadeira? Para não cair em cilada? Diga amém. Agora diga assim, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a usar a fé verdadeira e não cair nas ciladas. Amém. É isso que você tem que fazer na sua casa lá também. Parece pouco. Você não imagina, na hora que eu comecei a orar, declarando bênção sobre meus olhos, essas coisas. Aí Deus falou, coloca sobre o nariz também. Caramba, Deus, mas tem coisa ruim para entrar assim? Aí ele lembrou, falou, de repente, às vezes alguém vai com um perfuminho diferente, eu vou blindar, você não vai nem sentir. Vou transformar um perfuminho bom em CC, que assim você se afasta. Olha que bênção. É maravilhoso, gente. Quando a gente se apega aos pés do Senhor, Ele dá estratégias para a gente vencer. E a fé verdadeira nos leva para isso. Então, o primeiro ponto está aí, ela não deixa que você tome decisões baseado apenas nos olhos naturais. Segundo ponto, a fé verdadeira não te deixa esquecer que Deus pode te abençoar onde você estiver. Agora nós vamos falar de Abrão. Nós vamos esquecer um pouquinho de Ló. Sabe por quê? Porque o que eu ouço de pessoas contando histórias e dizendo às vezes que, olha, eu não sou muito abençoado porque lá no trabalho tem alguém. Era para eu ser mais abençoado, mas hoje eu estou chegando aqui na igreja pela primeira vez, é que na outra igreja, nossa, tinha tanta gente com inveja de mim, que aí o pastor me dava oportunidade, eu não crescia, e por isso que eu não sou tão abençoado. Se fosse assim, Abraão estava na roça, então. A fé verdadeira te ajuda a lembrar que Deus te abençoa onde você estiver. E por ser um adorador verdadeiro, ele cometeu erros. Outro dia o pastor Vitor fez uma pregação inteira baseada nisso. Nós estamos gravando as mensagens agora, aquela ainda não estava gravada, né, pastor? Mas as mensagens que estão gravadas estão indo lá para o Spotify e para o canal da igreja no YouTube. Você vai ter ali pelo menos o áudio para você ouvir, às vezes no trabalho, alguma coisa assim. Mas o pastor Vitor, outro dia, amanhã você vai receber a nossa aí através do grupo de comunhão. E também, se quiser, entra nas redes sociais, Igreja do Nazareno Novo Tempo, você vai ouvir essas mensagens. O pastor Vitor fez uma mensagem inteira a respeito dos erros de Abraão. Ele teve os seus erros, mas aqui nós estamos lendo que ele foi encontrar o Senhor e ele adorou o Senhor num altar que ele já tinha erguido lá atrás para o Senhor. E por ter verdadeira fé no Senhor, Abraão, você sabe como Abraão é conhecido até hoje? Um personagem bíblico conhecido como que? Alguém sopra aí para mim. O pai da fé, exatamente. Por ser alguém que tinha uma fé verdadeira, e é por isso que nós estamos meditando nas passagens envolvendo Abraão, ele fez o quê? Ló, pode ficar à vontade. Abraão foi de um lugar para o outro até chegar à cidade de Betel, e dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abraão chegou ali, ao altar que ele havia construído antes, adorou a Deus o Senhor. Ele não estava nem um pouquinho preocupado com nada, ele queria adorar a Deus e estar aos pés dele. E no verso 9 diz, vamos nos separar, Ló, escolha, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Você está vendo aqui Abraão preocupado com alguma coisa? Ele tinha fé. É o pai da fé. O que é que você precisa para poder ser bem sucedido nessa terra? Precisa que aquela pessoa que está lá acima tenha um infarte? Daqui a pouco Satanás começa a soprar, né? Nossa, se morresse esse cara, olha, Deus me perdoe. Deus olha e fala, eu não. Já conhece a palavra, não perdoa não. Deus me perdoe, mas se esse cara infartasse, não precisa morrer, Deus. Pode ficar só em casa, para aposentar mais cedo. Olha aí como é que começa as coisas. Não precisa disso. Deus sabe um caminho para você ser abençoado sem o cara infartar, gente. Deus sabe o caminho de te usar, de te deixar próspero, abençoado na terra, independente das decisões das pessoas ao seu redor. Era para eu ser muito mais abençoado, mas a casa que era para eu comprar, o apartamento que eu ia comprar, o dia que eu fui lá fechar negócio, o cara comprou na minha frente. Agora a vista que eu tenho aqui não é mais a vista melhor, eu ia ter uma vista para o centro da cidade. Agora eu olho para o lugar, não tem nada ali e tal. Pastor, o senhor não sabe como eu sou triste. Seja feliz, por algum motivo Deus te livrou de algo. Abraão falou assim, Ló, pode ir, escolhe o que você quiser. Porque ele sabia, ele precisava ter plano B, gente? Não. O plano A dele era confiar no Senhor. E Deus deu para ele essa bênção de ser totalmente próspero aonde ele fosse.
E aí o verso 14, Fabinho, por favor, projeta para nós, Gênesis 14, vou começar a ler o 14, vou até o 18 aproximadamente, presta bem atenção. Assim que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. E assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra, de norte a sul, de leste a oeste, pois eu darei a você. Assim, Abrão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebrom. E ali Abrão construiu um altar para Deus, o Senhor. O que é que ele fez assim que ele chegou lá? Construiu outro altar. A fé verdadeira mostra para nós que nós precisamos estar aos pés do Senhor. É só isso. É só isso, pastor, é só isso. Porque Ele te dá a direção para cada dia. Ele te dá as soluções, Ele abre seus olhos, Ele coloca um amigo, uma pessoa para dizer, ó, aquele negócio que você estava pensando, você já pensou que lá perto daquela região onde você está comprando sua casa, seu apartamento, vai ter algo assim que a prefeitura falou, opa, eu não sabia disso, olha Deus levando a pessoa lá. É só ter fé, porque assim que Ló saiu, Deus já falou para ele não sabia de nada. Ele não tinha recebido a promessa antes, ele falou, Ló, pode sair, filho, onde você quiser ir, o tio vai para o outro lado. Ele não sabia. Assim que Ló saiu, Deus já veio se revelar para ele. Abrão, estica o olho para todo lado, tudo isso é seu. Sua descendência vai ser maior do que a poeira do chão. Ninguém pode contar um grãozinho de poeira, não é? Você vai ver como é que é a sua descendência. E quem é a descendência de Abraão aqui? Diga glória a Deus. Dá para contar a descendência de Abraão? Não dá. Porque ele creu lá, foi o pai da fé. E quando chegou no lugar que Deus tinha prometido, ele foi se preocupar em fazer um altar. A fé verdadeira faz a gente ficar no lugar certinho, aos pés do Senhor. A fé verdadeira, ela não te deixa esquecer que Deus pode te abençoar onde você estiver. Aonde você estiver. Ah, meu cônjuge, pastor, meu marido, era para eu ser mais abençoado, mas meu marido não me ajuda, não investe nos meus sonhos, ele não me ajuda a fazer a faculdade. Meu marido, eu queria empreender, mas ele só declara a palavra de derrota. Primeiro eu vou juntar com você na oração. Vou pedir para Deus colocar uma brasa na cabeça dele para ficar queimando lá, para ele te apoiar. Se é de Deus, ele tem que apoiar. Mas independente disso, Deus vai te dar vitória. Ah, então o senhor está falando que eu vou largar dele? Não, não vou não. Não estou falando não. Azar o seu. Agora você vai até o fim aí. Eu estou dizendo que você vai ser abençoado independente do seu cônjuge ou não. Se precisar, Deus passa em cima, moe ele, deixa ele lá no canto assistindo você ser abençoado, depois Deus levanta ele bonitão, porque também, né, você vai ser um empresário abençoado, precisa ter um maridão bonitão do seu lado, aí depois que está tudo consumado, ele vai falar, sempre investi em você, amor. Aí nós vamos lá de novo bater nele para depois ele ficar bem. Você precisa saber que Deus vai te abençoar independente de qualquer circunstância. Aonde você estiver, você será abençoado. Lá naquela casa. Tem um irmão aqui que ele mora do lado de um lugar que, de vez em quando, toca uns tamborzinhos lá. Nem vou falar o que é, mas toca uns tamborzinhos lá. Mas ele é abençoado. E está fazendo a diferença lá. Coitado do capeta, pensou que ia levar a turma lá para fazer a diferença na vida dele. Ele está fazendo a diferença lá. Está sendo sal, está sendo luz. Ele e a família dele. Onde você estiver, talvez poderia estar chorando aqui. Oh, pastor, você não orou hoje por libertação. Pastor, eu preciso de uma casa nova. Não, Deus te levou para ser luz onde você estiver. Primeira coisa, quando contaram a história para mim, eu falei, tinha alguém que sabia que lá tinha um trem desse aí. Que não deixou você ver. Não acabei de orar aqui? Deus, não deixa eu ver. Compraram sem saber. Talvez você pense aí, ó, que cilada, compraram sem saber. Não, Deus sabia, gente. Falei para eles na hora. Falei, Deus sabia. E se levou vocês lá, porque tem mistério, Deus vai abençoar. E está abençoando. E só começou, vai fazer muito mais ainda. Deus te abençoa onde você estiver. Ah, pastor, não no meu trabalho. Abençoa. Não com aquele encarregado, abençoa. Não com você de pastor meu, você não me vê, pastor, estou aqui, vim bonitinho hoje, quero trabalhar na recepção, você não me chama, não me pega no colo, não me dá uma chupetinha, uma mamadeira nova, não me dá nada, pastor, assim não sou você abençoado. Não é assim, meu irmão. Se você está aí, quer ser servo, Deus vai te erguer. Se domingo que vem você tiver que estar pregando aqui, você vai estar pregando aqui, porque Deus passa em cima de mim, do pastor Vitor, você vai vir aqui. Deus te abençoa onde você estiver, basta ter fé nele. E a fé verdadeira mostra isso para você e acerta a sua mentalidade, para que você não se esqueça que ele se agrada de abençoar a sua vida. A palavra do Senhor diz que se nós tivermos fé e se nós agirmos corretamente, as bênçãos do Senhor virão e nos alcançarão. E às vezes a gente fala, estou correndo atrás da bênção.
Vai ter, amanhã tem uma programação lá no lugar lá que o cara coloca a mão e a gente vira cambalhota e sai rico. Aí você vai lá. Eu confio muito no Senhor Jesus, pastor, mas eu não saio de casa sem ler o horóscopo. Eu quero ver se tiver alguma cilada ali. Às vezes, pastor, já fui, parece que é brincadeira, tem gente que não acredita. Eu estou falando, você acha que é zoeira, né? Tá bom. Pastor, eu estou contando, você não acredita. Tem gente que não acredita, eu não sei o que o senhor pensa sobre isso. Mas olha, uma vez eu estava saindo de camisa verde. Eu li o horóscopo e falou, não use verde hoje. A cor para você hoje é o vermelho. Aí eu coloquei verde. Pastor, quando eu cheguei lá, você não acredita, não era para eu ter usado o verde mesmo. Tem hora que eu acho que Deus usa isso também. Coloca no jornal. Nesse dia foi na rádio. Eu falei, não vou ler mais. Deus preparou a rádio para falar comigo, pastor. É de Deus. Tem gente que vem contar assim para a gente. É de Deus. Eu não quis ler o jornal, veio na rádio. Na hora que eu liguei ali, na rádio, que rádio que era? Rádio Gospel? Não, é a rádio lá, do mundão. O narrador estava falando, e hoje o horóscopo para o signo de Áries. Era o meu, pastor. É de Deus. A fé verdadeira faz a gente acreditar somente que o Senhor cuida de nós. E é por isso que nós temos que nos dedicar mais a Ele. Saber que Ele guarda a nossa vida. E onde nós estivermos, a bênção vem nos acompanhando e nos abençoando. Às vezes você está tão na correria que os anjos estão aí para lá e para cá. E fala, onde ele foi agora? Não sei, eu perdi de vista. Parece perseguição policial. Os anjos em comunicação lá, tá, no rádio. Ele parou aqui na esquina da rua Domingos Juliano. Ele deve estar lá dentro da igreja, leva a bênção para ele. Entrou aqui e falou, não, ele foi beber água, foi no banheiro, ele ajoelhou lá. E porque tem que tomar uma decisão agora, o pastor Vitor não orou pela decisão, ele está orando lá e o anjo não acha, sumiu. Porque você está correndo para lá e para cá. É assim que funciona no reino espiritual. Parece brincadeira. Mas a gente está tão atarefado, não para ouvir uma coisinha simples e pura. O Senhor falando conosco sobre fé. Eu já tenho fé, pastor, mas se eu não for lá resolver, se eu não for lá chamar um advogado, se eu não for lá batalhar a causa, os caras estão querendo ganhar, e aí meu concorrente, não sei o quê. Só ajoelha, irmão. Só ajoelha, como Abraão fez. Ele se consagrou. E por se consagrar, a gente ouve a voz do Senhor. A gente executa a nossa fé nos diversos detalhes. Meu irmão, eu chorei aqui agora há pouco por conta de 2 pessoas que eu nem conheço direito, não convivo com elas. 2 pessoas aprisionadas no vício. Uma mãe procurou essa semana, não conheço pessoalmente, mandou um áudio porque alguém botou fé, falou, pode procurar esse pastor aqui, conversa com ele e tal. E ela contou a vida do filho, se abriu sem nem me ver. Nem minha foto no WhatsApp não tem. Nem para olhar lá, falou, esse cara aí parece que não é malandro não, vou mandar para ele. Não tem a foto. Caiu de gaiato, coitado. Mandou, mas mandou sobre a vida do filho, precisando de libertação. Na hora que a gente estava orando, o pastor Vitor estava orando, o Espírito Santo me falou deles, me lembrou deles, e eu chorei sem segurar. E um outro que estava sumido, viciado em droga, muitas posses, perdição, com certeza ficou à beira do suicídio esse final de semana, mas Deus resgatou, em nome de Jesus, vai mudar a vida dele, em nome de Jesus. Mas é isso, é fé. No momento que eu podia estar pedindo coisas para mim, o Senhor me lembrou dos filhos dele. E o resto eu sei que Deus está cuidando, gente. Ô pastor, você não tinha nada para pedir? Tinha mais coisas para pedir. Mas o Senhor colocou o nome dessas pessoas. E cá entre nós, cada um de nós tem um vício em alguma área. Eu não tenho não, pastor. Satanás trabalha nesses vícios. Às vezes você está no vício do Instagram, você tem que ter like no Instagram. O outro está em vício lá que ninguém vê, está lá perdidinho. Na madrugada, está perdido. O outro tem um vício... eu nunca usei droga, pastor, como é que eu tenho vício? Tem vários vícios. E Satanás gira em torno disso, de deixar nosso cérebro preso. Mas a gente começa a orar e ser liberto, e clamar por pessoas. Ei, mas estou precisando de tanta coisa. A fé verdadeira fala para a gente o seguinte, pare aqui 1h30, 2 horas, e adore verdadeiramente ao Senhor, que as demais coisas serão acrescentadas. E adorar verdadeiramente é se entregar na mão dEle. E aí ele vem e fala para orar por pessoas que talvez você não conhece. Lá na rua da sua casa, alguém que você vê ali, quem sabe até mal encarado, Deus coloca na sua mente. Ora por ele. E aí você tem que ter esse posicionamento. Satanás ao redor fica falando, não, você tem que pedir, pede lá, pede para aquele cara lá não olhar que o produto que ele quer não é muito aquelas coisas, mas você precisa vender, e aí já estamos no dia tal e você não vendeu nada ainda, pede para Deus aí, pede para Deus, Senhor, o Senhor sabe, não é muito lícito não, mas me abençoa lá, Senhor. A gente começa a clamar a Deus por coisas que não têm sentido. Abraão é conhecido como pai da fé,
a Bíblia não para aqui com a história dele, ela é maravilhosa. A ponto de depois Deus pedir o filho. Depois de 25 anos esperando, Deus pede um filho para ele. E ele, pela fé, ele fala, se é isso que o Senhor está querendo que eu faça, eu vou entregar meu filho. Depois o Novo Testamento diz que Abraão, pela fé, ele entregou o filho dele, sabendo que Deus era capaz de tirar o filho dele dos mortos. Deus não mente. Se Deus falou que da descendência dele ia ser assim como nós falamos sobre a poeira, como a poeira do chão, ele poderia entregar o único filho que ele teve. Depois de 25 anos, ele poderia entregar, porque Deus poderia até ressuscitar ele. Mas a promessa não ia morrer. Então é isso, às vezes você tem promessas, Deus já usou pessoas, já colocou dentro do seu coração algumas coisas que você tem deixado morrer, porque a fé verdadeira aos poucos está se apagando dentro de você, e você não pode deixar apagar. E para não deixar apagar, você tem que viver dessa forma. Parar de tomar as decisões só pelos olhos, pelo ímpeto. Quantos maridos às vezes vêm conversando, ou esposas, que vem conversando, fala, meu marido toma decisão do nada, ele fala para a gente juntar as coisas e a gente vai mudar de casa, e aí está investindo na empresa, estava indo bem em São Carlos, agora estou indo para outra cidade, aí chega lá, quebra a cara e volta de novo. Do nada, isso é tomar decisão pelo olhar, nós não podemos. E a outra questão é se esquecer que Deus abençoa a gente onde a gente estiver. Você tem condições de mudar o ambiente que você está. Para a gente finalizar, eu quero te lembrar de José. José estava numa tragédia, outro dia preguei sobre ele. Os irmãos venderam ele como escravo, mas ele chega numa terra onde ninguém conhecia, uma terra pagã, que adorava tudo quanto é tipo de Deus. E ele está lá e ele se guarda para quem? Para Deus. Um Deus que nele não conhecia, que nós não vemos pessoalmente. Um Deus que ele ouviu falar da descendência dele, inclusive de Abraão. Eu conheço a história desse Deus, porque cuidou de Abraão, de Isaac e do meu pai Jacó, que agora se chama Israel. Eu sei que esse Deus cuida de mim. Ele vai lá e a Bíblia diz que a casa de Potifar foi mudada por conta de José. Porque ele teve fé e ele sabia que onde ele estivesse ele seria feliz. Aí a mulher do cara mente sobre ele, ele vai parar na prisão. Mas ele continua, e você vai ler a história e ver que dentro da prisão, ele alcança a vitória ali dentro, e ele se destaca como alguém íntegro, fiel e sincero. Às vezes você está culpando alguém lá no trabalho, em alguma coisa, mas você não está sendo íntegro, fiel e sincero para o Senhor. E às vezes aquilo cauterizou seu coração, e você está mostrando um outro lado que não era o que era para você mostrar para a galera lá. Começa a ficar com raiva, com ódio, começa a entrar em algumas mentiras, algumas coisas. Essa empresa não vai, só os caras que ficam lá lambendo o patrão é que sobe. Essa empresa não vai, isso aqui é uma desgraça mesmo. Eu já comecei a fazer uma campanha não sei aonde, porque eu vou fazer e eu vou ganhar um emprego novo, e todo mundo ao redor vendo você praguejando. José estava na cadeia e ele foi fazendo diferença. E o carcereiro confiava tudo nas mãos dele. Até um ponto que chamou, o rei precisava de alguém e falou, opa, alguém se lembrou de um cara íntegro e fiel que estava na cadeia e confiou. Falou, vou chamar um cara. Imagina um cara indicando, ô rei, o senhor precisa de um cara? Eu vou te chamar. Aonde ele está? Está lá na cadeia. Você imagina em sã consciência? Indicando alguém da cadeia para o rei, você tem a oportunidade de estar do lado do rei, você fala, tem um cara na cadeia que pode te ajudar. Só se o cara tivesse exatamente um bom testemunho, e José tinha. E aí o cara fala, não, tem um cara lá na cadeia, manda chamar. E José, aquele dia, se transforma no governador do Egito. Ou seja, a bênção foi lá buscar José dentro da cadeia, porque ele era um homem íntegro e fiel diante do Senhor. Fica de pé para parecer que nós estamos indo embora. Não, brincadeira, nós vamos já já mesmo. A fé verdadeira faz a gente se comportar bem onde a gente está, lembrando de quem é o Senhor da nossa vida. Então eu quero que você, por favor, exercite essa fé verdadeira, parando de tomar decisões erradas, parando de ter que deixar o Senhor corrigir as coisas. O Senhor vai lá, manda os anjos para tirar, e às vezes nem um anjo o cara não estava ouvindo. Lê lá depois a história depois. Nem o anjo do Senhor ele não estava ouvindo, o anjo teve que catar para o braço e levar ele, literalmente. Leia a Bíblia depois. Às vezes Deus está mandando um anjo para te socorrer de coisas que você fez lá, impulsionado pelos olhos, pela sedução da mente, do coração. Satanás sabe onde apostar. E aí você não usou a fé verdadeira, ele tem que mandar anjo lá para te socorrer. Mas Deus não quer ficar te socorrendo, filho. Deus não quer ver você subsistindo. Subsistir é estar abaixo de um nível de viver. Você está subsistindo, você está vivendo abaixo do patamar. Deus te chamou para ter, no mínimo, uma vida de qualidade, de paz, de tranquilidade. E aí você começa a descansar sabendo que não depende de quem está do seu lado, não depende de onde você mora,
você vai tomar decisões sabendo que Deus está com você, independente do que os olhos veem, você será abençoado. Amém?